palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O tema da Palavra de Esperança de hoje, a cruz de Cristo, um chamado à unidade. Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Que a paz do nosso Senhor, o amor da Virgem Maria se derrame sobre a tua vida. Eu sou João Batista e é uma alegria muito grande estar contigo nesse dia de hoje. Efésios 2, de 11 a 22, diz o seguinte: Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, Ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo do Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, a leitura de hoje nos faz refletir muitos aspectos, muita coisa importante. Mas o principal delas é a unidade do povo de Deus em volta da cruz de Cristo. Ou melhor, a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, veio quebrar o muro que existia, que dividia, e chamou a cada um de nós a unidade. Mas você vai dizer assim: nossa, João, mas por conta de Cristo hoje se tem tanta discussão, tanta briga, tanta coisa. Verdade, porque as pessoas ainda não entenderam. Muitos ainda usam o nome de Cristo para se dividirem, para estarem distantes, sendo que não foi isso que Cristo veio realmente fazer no nosso meio. Ele veio primeiramente para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, e ele veio para que em torno dessa cruz, em torno dessa entrega total, todas as pessoas fossem resgatadas e que a unidade acontecesse de forma plena. Nós não estamos falando de uniformidade, né? Uniformidade é que todos fossem iguais, não. Nós estamos falando de que Cristo sabe das diferenças, mas que em torno dele, em volta dele, todos nós somos chamados a quebrar essas diferenças e nos unir, a estar realmente próximos uns aos outros. O primeiro versículo fala: lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. A primeira coisa que fala aqui
é dessa diferença da circuncisão e da incircuncisão. Resumindo, né, essa circuncisão é um pequeno corte onde o sangue era derramado, né, do órgão sexual masculino. Então ali, por isso que às vezes muita gente vê que só se contava naquela época os homens, né, sem se contar mulheres e crianças. Claro que tem lá os motivos de todo o preconceito na questão do homem em relação à mulher, mas um dos grandes motivos que nos faz refletir é esse. Então era essa circuncisão que até o próprio Cristo viveu, né? O povo, os judeus daquela época, todos eles passavam, do sexo masculino, passavam por essa situação, né? Era esse pequeno corte no órgão masculino e o sangue ali derramado, ali estava acontecendo a circuncisão, né? E aí Paulo ainda vai deixar bem claro, feito por mãos humanas. Então era um rito que se dá a se entender diante da palavra de Paulo, totalmente humano, mas que tem lá o seu grande significado para os judeus, logicamente, né? Isso aqui também tem que ser respeitado, porque é algo da própria lei deles, né? Então, versículo 12 vai dizer: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania de Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Olha que coisa triste, né? Os pagãos, aqueles que viviam sem Deus, isolados. Não podemos dizer que eles não tinham fé. Eu, pelo menos, não tenho coragem de arriscar falar que eles não tinham fé. Mas eles eram considerados pessoas sem cidadania, pensa, sem direito às alianças que eram reveladas na palavra, na Sagrada Escritura. Eles não tinham direito a nada disso. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, eles que antes estavam longe, tornaram-se presentes pelo sangue de Cristo. Olha o que diz o versículo 13. Olha o que representa a morte de Cristo na cruz. Por isso que o tema é a cruz de Cristo, um chamado à unidade. Veio unir os povos. Nós entendemos que a salvação não foi dada somente aos judeus, pelo contrário, a salvação ela é dada a todos. Pela cruz de Cristo, a salvação ela se torna algo concreto para todas as pessoas. Cristo não morreu por um grupo A ou B. Cristo morreu para salvar a todos, a cada um de nós. E olha o que diz o versículo 14. Porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Paulo é muito, nossa, meu Deus, é muito rico isso daqui. Às vezes, irmãos, é até difícil explicar. É até difícil compreender e traduzir. Porque Paulo está dizendo ao povo de Éfeso, porque é Ele a nossa paz. Olha que coisa bonita. Ele é o sentido de toda paz. Ele é o sentido de toda unidade. Ele é aquele que fez de dois povos um só. Ele quebrou o muro de inimizade que os separava, ou seja, aquele muro da divisão que foi criado às vezes pelo próprio homem, logicamente. Não foi Deus que criou essa inimizade, mas pelo próprio homem. Ele veio derrubar esse muro e veio dizer que seja um só povo, um só coração, uma só alma, um só espírito. Que toda barreira seja quebrada e destruída. Que de dois povos exista apenas um povo, o povo de Deus. E que haja paz entre esse povo de Deus.
E o versículo 16 continua dizendo: reconciliados ambos com Deus, reunidos no só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. A cruz quebra com todo muro de inimizade. A cruz, na verdade, tem o grande sentido de unidade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Oh, aleluia, bendito seja Deus. É pela graça de Cristo que temos acesso ao Pai. É pela graça de Cristo, da entrega total na cruz, que temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo é que nos conduz ao Pai pelo caminho da cruz. A cruz que é motivo de escândalo para muitos, mas para aqueles que nela têm fé, para aqueles que creem em Jesus Cristo, é o grande sentido de unidade, da quebra de todos os males, da quebra de toda divisão. E a partir da cruz temos a graça da união, da unidade plena. Nós não dizemos da uniformidade, repito, nós não estamos dizendo todos são iguais, não. Cada um tem um jeito de viver a sua fé, né? Cada um tem um jeito de colocar a sua esperança em Cristo, mas quando colocamos em Cristo a esperança, quando colocamos nele a fé, estamos dando passos no mesmo sentido, no sentido do céu, no sentido da santidade, no sentido da vida eterna. Consequentemente, já não sois hóspedes, isso aqui é fabuloso, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Já não somos mais chamados de hóspedes, não somos mais peregrinos, mas somos cidadãos, né? Cidadãos com Cristo, concidadãos, cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso nós somos chamados de irmãos. Olha a explicação desse aí lá no rodapé da Bíblia. Concidadãos, ou seja, com o mesmo título que os judeus convertidos. Se tornam todos cristãos. Esse título é muito bonito, mas não pode ser somente um título. Tem que fazer valer a pena, povo de Deus. Cada um de nós temos que assumir o nosso lugar de cristãos, daqueles que, unidos em torno de Cristo, lutam, buscam a cada instante estar cada vez mais perto dele, buscando essa unidade, buscando a reconciliação, buscando o arrependimento sincero, buscando a santidade. Versículo 20, para terminar: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Quando você ouve a expressão católico, a Igreja Católica, Apostólica, Romano, é porque temos essa base, né? Igreja Católica no sentido de no mundo inteiro, universal. Apostólico porque tem a base, tem o fundamento, né? Como diz o versículo 20, fundamento dos apóstolos, né? Seguimos aquilo que Cristo nos direciona através dos seus apóstolos, através daquele que estão vivendo aí a sucessão apostólica, desde o nosso Papa, os nossos bispos, os nossos sacerdotes. Edificados sobre o fundamento, como base temos o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, e esse é o próprio Cristo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo do Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Ou seja, tendo Cristo como base, né, esse edifício, essa obra de Deus, essa obra que é a igreja, que sou eu, que é você, né, se levanta até formar um templo santo no Senhor.
E aí nós vamos entender o que Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Vós sois templos do Espírito Santo. Quando nós temos Cristo como a base da nossa vida, nós nos tornamos casa, morada de Deus. E unindo uns aos outros em torno da cruz de Cristo, somos chamados à unidade. Somos chamados ao respeito, à comunhão, ao zelo, ao cuidado uns com os outros. Nós não somos inimigos, nós somos filhos de Deus, que se reúnem em unidade em torno da cruz, em volta da cruz. Pela cruz de Cristo, nós somos chamados à unidade. Pela cruz de Cristo, nós somos chamados todos a caminhar numa mesma direção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, que graça grandiosa é a sua entrega total na cruz, que nos chama à unidade, que nos chama ao perdão e que nos chama a estarmos de mãos dadas, quebrando todo o muro da inimizade, tendo a certeza que Tu és a base aonde nós podemos edificar a nossa vida, edificar a nossa história. Por isso, derrama Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele que nos dá força, Ele que nos dá sabedoria, discernimento, todos os dons necessários para que possamos lutar a cada instante pela unidade, pela salvação, mas principalmente pela santidade da nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos faz refletir a importância da cruz e a necessidade de ter o Senhor como a base de toda a nossa vida. Como é bom saber que pela Tua entrega total na cruz, as portas do céu foram abertas e a cruz é a grande ponte para a travessia. Só existe esse caminho, Tu, Jesus. Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Dai-nos essa graça de trilharmos por esse caminho, termos o Senhor como a base, como fundamento de toda a nossa vida e de lutarmos a cada instante mais e mais pela santidade de vida e pelo desejo de um dia estarmos face a face no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.